Olá, querido amigo, querida amiga, mais uma vez aqui estamos para tratar de temas do novo Código de Processo Civil. Hoje, especialmente, do agravo de instrumento. Antes de começar a tratar efetivamente dos pontos centrais, é importante recordar a função do agravo de instrumento como recurso. Antes de tudo, deve-se perceber que as decisões que são recorríveis por meio de agravo de instrumento são as decisões interlocutórias, portanto, aquelas que se dão no curso do processo e que resolvem questão efetivamente incidente, seja ela uma questão de mérito ou não. E basicamente isso precisa ser destacado porque a natureza da decisão efetivamente vai dizer qual recurso cabível. Pois bem, nós temos aí o primeiro ponto já que tem uma certa discussão recentemente na doutrina e que vai gerar ainda com certeza por um bom tempo algumas ideias sobre o tema, que vem ser a estrutura do rol do artigo 1015, que fixa as situações de cabimento do agravo de instrumento. Vejamos então o rol e vamos começar a conversar um pouquinho sobre ele. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versem sobre, e aqui eu faço o primeiro destaque. O primeiro debate é o debate relativo a ser este rol, que nós vamos ver agora, um rol taxativo ou um rol exemplificativo. Há na doutrina quem sustente que este rol seja meramente exemplificativo. Portanto, haveria uma série de outras situações que comportariam a interposição do agravo de instrumento. Todavia, também há na doutrina quem sustente que este rol seja um rol taxado, portanto, um rol fixo, que não permite a inclusão de situações, portanto, que tenham como decisão combatida por meio de agravo de instrumento. Vamos conversar um pouquinho sobre esse rol e eu logo vou falar sobre essa taxatividade ou não do rol. Vejamos ali então quais são as situações que compõem ou que comportam a interposição do agravo de instrumento. Primeira delas, as tutelas provisórias, seja de urgência ou seja de evidência. Questões de mérito do processo, rejeição de alegação de convenção de arbitragem. Quarto, incidente de desconsideração da personalidade jurídica, que é uma modalidade de intervenção de terceiros hoje. Rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação. Exibição ou posse de documento ou coisa, esse é um outro aspecto importante. Exclusão de litisconsorte, rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio, admissibilidade ou inadmissibilidade de intervenção de terceiros, portanto as demais, concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução, redistribuição do ônus da prova nos termos do artigo 773, parágrafo 1º, e, por fim, outros casos expressamente referidos em lei. Antes de seguirmos, até porque eu vou falar desse último inciso, para boa parte da doutrina, este último inciso, ele abre margem à exemplificatividade do rol. Para a parcela da doutrina, não, até porque existe uma previsão já conhecida do artigo 1009, parágrafo 1º do novo Código, que fixa lá na apelação as situações de decisões não agraváveis que são recorríveis por meio de apelação, desde que o interessado, e aí sim, em preliminar de apelação, faça a referida arguição. É exatamente isso que determina, portanto, o artigo 1009, parágrafo 1º. Por essa razão, para muitos e para alguns, a estrutura é, portanto, uma estrutura de taxatividade, e outros seguem na linha da exemplificatividade. Para deixar mais clara essa pontuação aqui, se viesse uma questão hoje, seja de concurso ou de outra natureza, o fato é que o rol é um rol taxado, está aqui ele taxado como tal, mas ainda assim, sendo taxado, ele não exclui algumas outras situações. Veja, por exemplo, linkado a este inciso último que nós inclusive vimos, que é o 13º, eu chamo a atenção de outras decisões que são previstas na norma e que não estão no rol. Por exemplo, a decisão que extingue parcialmente o processo. Aquela lá do artigo 354, parágrafo único do CPC. É agravável. Outra, a decisão que julga antecipadamente parcela do mérito. Na estrutura do 356, parágrafo 5º. É também agravável. Nessas situações, portanto, se poderia suscitar
a utilização do agravo, além dessas que estão no rol aqui tratadas anteriormente, né? E é por isso, inclusive, e nessas situações e em outras, que o parágrafo único do mesmo dispositivo diz o seguinte: também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação da sentença ou cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Portanto, o agravo segue sendo o recurso cabível não só naquela estrutura do rol que nós acabamos de ver, como em outras situações, tanto as anteriormente trabalhadas, como também as que estão aqui no parágrafo único. Muito bem, agora eu gostaria de rapidamente conversar um pouquinho com o amigo e com a amiga sobre a estrutura e o procedimento do agravo de instrumento. Isso está no artigo 1016 do novo Código, que diz o seguinte: o agravo de instrumento será, portanto, o dever dirigido diretamente ao tribunal, e como sempre o é, porque é um recurso com essa qualidade. Então é dirigido diretamente ao tribunal e compete efetivamente a este tribunal decidir as questões que envolvam o agravo. E como é que essa interposição é feita? Por meio de petição. Petição essa que segue alguns requisitos básicos para que nós tenhamos a regularidade formal da peça recursal. E quais são esses requisitos básicos? O primeiro requisito está no inciso 1, nome das partes. E aqui se busca a qualificação alinhada para que não haja dúvida sobre a legitimidade recursal. Ponto 2. A exposição do fato e do direito. A delimitação da causa de pedir que leva ao tribunal a questão para ser resolvida por meio do agravo. Inciso 3. As razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido. Então veja, aqui nós já fazemos algo mais. Quais são as razões do agravo? As razões do pedido de reforma, se essa é a ideia, ou as razões do pedido de anulação da decisão e o próprio pedido, portanto. Para encerrar, o outro inciso muito importante é o inciso 4, que exige que a petição contenha o nome e o endereço completo dos advogados constantes do processo. E aqui eu só gostaria de trazer alguns precedentes do STJ e de outros tribunais que tratam da temática. Veja que não é necessária a informação do nome e endereço dos advogados das partes na petição de agravo, caso seja possível reconhecê-los em folha personalizada, diga-se em folha timbrada de escritório, utilizadas pelos mesmos ou nas procurações juntadas ao respectivo instrumento do agravo. E isso já era batido no STJ por meio do recurso especial 633.614, ministro José Delgado. Também deve-se perceber que se uma das partes ainda não tem procurador constituído nos autos, evidentemente não se pode exigir do agravante que ele decline ou informe o nome e o endereço do advogado do agravado, ou junte ainda a procuração da outra parte, até por ser impossível fazer isso. E nesse caso não é necessário, nessa situação, que o agravante comprove a ausência de citação da outra parte ou a ausência de advogado no processo mediante certidão específica, que é o que às vezes se pensava em exigir. Haja vista que inexiste exigência legal nesse sentido. E isso já vinha sendo decidido também pela STJ por meio do recurso especial 427.216 de Minas, ministro José Delgado novamente. Muito bem, agora vamos passar a um outro aspecto, que é o aspecto da formação do instrumento. Como é que eu formo o instrumento do agravo? O artigo 1017, ele estrutura de forma bastante pontual como eu devo formar o instrumento e depois ele determina os ônus do agravante em juntar alguns documentos imprescindíveis e outros relevantes ou facultativos. Vejamos lá. A petição do agravo de instrumento será, portanto, dever instruída. E aí vem vários incisos. Portanto, o que eu estou falando aqui? Estou falando aqui de ônus do agravante. Quais são os ônus do agravante? Inciso 1º. Obrigatoriamente, portanto, juntar cópia da petição inicial, da contestação, da petição que ensejou a decisão agravada, a própria decisão agravada, a certidão de intimação e as procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado.
Por que se exige esse bojo documental para a formação do instrumento? Ora, a causa de pedir e os pedidos eles vão estar delimitados efetivamente na petição inicial e na contestação. Então, preciso desses elementos para saber efetivamente do que se trata. Fora disto, preciso, se o agravo de instrumento é o recurso cabível, eu preciso ter cópia da petição que ensejou aquele pedido e depois a cópia da decisão que ensejou a minha interposição do agravo, aquilo que eu discordo, a decisão que quero combater. E, por fim, a respectiva certidão de intimação para que eu contabilize prazo, veja da tempestividade do recurso, e a procuração dos advogados para saber se há legitimidade para que estes atuem em nome e como advogados de alguém. E nesse caso, admite-se, agora gostaria de chamar a atenção de um precedente importante do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Diz o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul que admite-se o recebimento do agravo de instrumento sem cópia da respectiva certidão de intimação da decisão agravada quando for manifesta a tempestividade do recurso. Essa é uma situação excepcional. Fora disso, não é manifesta a tempestividade, não é visível e latentemente visível, junte o respectivo comprovante para não ter problema. E agora eu quero falar um pouquinho de mais um precedente sobre a temática. E abro aspas para dizer exatamente o que o Tribunal do Rio Grande do Sul disse, aliado ao que já foi dito pelo STJ. Vejamos lá. A existência de feriados locais, isso é super importante. A existência de feriados locais nos dias dos termos inicial e final do prazo recursal deve ser demonstrada por certidão expedida pelo tribunal a qual ou por documento oficial a ser juntado obrigatoriamente no momento da interposição do recurso, sob pena de não conhecimento, vez que nessa situação constitui documento obrigatório a formação do instrumento do agravo, sem o qual torna-se impossível aferir a tempestividade. E isso se acha no agravo regimental, em um agravo, cujo número é no STJ aqui primeiro, né? Aliás, no Tribunal do Rio Grande do Sul, desculpa, cujo número é o 11.89.007. E aqui nós vamos ver que isto veio do Tribunal do Rio Grande do Sul em um recurso de apelação, conhecido, portanto, lá, e trazido a partir de uma posição do STJ em um agravo regimental do ministro Vasco de la Justina, que era desembargador à época convocado, né? E, por fim, no mesmo sentido, agora um precedente do STJ, que é o embargo de declaração no agravo regimental em um agravo, 591.581 de Goiás. E aqui nós temos o ministro Francisco Falcão, né? Pois bem, agora voltando ao mesmo dispositivo, vamos para o inciso 2º. O que mais eu posso juntar no instrumento do agravo, ou devo, ou vou juntar? A declaração de inexistência de qualquer dos documentos no inciso 1º, ou seja, não tenho nenhum daqueles documentos, ou alguns, tão somente. O advogado, então, firma uma declaração e diz que esses documentos não estão presentes. E ele tem plena fé pública para fazer tal coisa. E o pode fazer. Exatamente isso que está colocado no inciso 2º. Por fim, no inciso 3º, facultativamente eu posso juntar outras peças que entenda úteis. Então veja que o agravante aqui tem essa sensibilidade para ver o que é ou não útil. E segundo o STJ, inclusive, os documentos apresentados por cópia para a formação do instrumento do agravo, eles gozam de presunção de veracidade, se, na oportunidade da resposta, a parte contrária não os questionou ou não buscou combater a sua autenticidade. E isso já foi definido pelo STJ por meio de um precedente importante, que é o agravo regimental, no agravo 782.446 do Rio de Janeiro, o ministro Luiz Fux, à época no STJ. Outro elemento importante é o que está no parágrafo 1º, que é a determinação de preparo nos casos em que há necessidade. Vejamos o dispositivo. Acompanhará, portanto, é dever, né? Acompanhará a petição o comprovante de pagamento da respectiva custa e o porte de remessa e retorno, né? Quando devidos, conforme a tabela praticada pelos tribunais. E isto aqui nada mais é do que a comprovação fiel e efetiva do preparo. Formas de interposição. Quais são as formas de interposição? Elas estão colocadas no parágrafo 2º. E são elas, vejamos,
No prazo do recurso, o agravo será interposto por. Então veja, como? Primeira via, 1. Protocolo realizado diretamente no tribunal competente, que é a forma tradicional de se fazer. Pegar o agravo e o distribuir e protocolar no tribunal respectivo. Segunda forma, protocolo realizado na própria comarca ou subseção judiciária, quando houver aí então um sistema de protocolos integralizado para que o recurso vá ao tribunal, né? Terceiro, postagem sob registro com aviso de recebimento. Aqui também um sistema de protocolo unificado, em que o sujeito protocola em um determinado lugar e isto por correio vai para o respectivo tribunal, contando-se aquela data do protocolo como a data da interposição. E por fim, o inciso 4º, aliás, ainda antes do fim, o inciso 4º, porque tem o 5º, né? Por transmissão de dados do tipo fax-mail, nos termos da lei, e por último, outra forma prevista em lei. Voltando à situação da transmissão de dados via tipo fax-mail ou fac-mail, você vai ter ali uma situação importante. O artigo 2º da Lei 9800 de 99, ela diz o seguinte: a utilização do sistema de transmissão de dados e de imagens não prejudica o cumprimento dos prazos, devendo os originais serem entregues em juízo, necessariamente até 5 dias da data de seu término. E aqui é o protocolo que se faz por fax, via de regra, se faz dessa forma. Agora veja que a contagem dos 5 dias ela será contínua a partir do término do prazo recursal. E o não protocolo do recurso por fax-mail, efetivamente, deve ser considerado. Portanto, essa forma de contagem ela é importante e deve ser feita desta forma. Isso quem diz é o próprio STJ em um agravo regimental, nos embargos de declaração, em um RE que vem trabalhado aqui no ARESP. Muito bem, que é o número 334.841 de São Paulo. O ministro Gilson Dipp, e é aqui uma decisão da própria Corte Especial. Muito bem. Outro aspecto ainda muito importante em relação a essa estrutura, nós vamos perceber no parágrafo 3º do mesmo dispositivo, que fala do suprimento da falta de peças, obrigatórias ou facultativas. Hoje, com o novo código, isso ficou muito mais fácil de se trabalhar. Antes, a ausência dessas peças, principalmente das obrigatórias, traziam consequências nefastas, né? Como, por exemplo, sequer aí o recebimento e conhecimento do recurso. Desta vez, agora com o novo código, isso muda. O novo código busca ultrapassar aquela instrumentalidade das formas que não estava apta a ser concretizada, ou aquele formalismo exacerbado e não valorativo, né? Então agora se trabalha da seguinte forma. Vejamos o parágrafo 3º. Na falta da cópia de qualquer peça ou no caso de algum outro vício que comprometa a admissibilidade do agravo de instrumento, marque isto, a admissibilidade do agravo de instrumento. Isso é sob maneira importante. Deve, portanto, é dever do relator o quê? Aplicar o disposto no 932, parágrafo único do novo Código. O que diz o 932? Ele diz que antes de considerar inadmissível o recurso, o relator ele considerará, novamente, dever, ele concederá o prazo de 5 dias ao recorrente para que seja sanado o vício ou completada a documentação necessária e exigível. Então veja que é mais uma das oportunidades que o Código lança para vencer o formalismo que por vezes impedia a tutela jurisdicional tempestiva e adequada. Pois bem, vencendo esse aspecto, o último parágrafo que quero trabalhar é o parágrafo 5º, que fala de situações de dispensa das peças obrigatórias quando os autos forem eletrônicos. O que nós vamos ver aqui, portanto, é o seguinte: na situação do parágrafo 5º, nós temos aqui uma estrutura de processo que é eletrônica e, nesses casos, deve-se ter a devida atenção, porque no processo físico há um dever necessário de juntar aqueles documentos que nós acabamos de referir. Caso nós estejamos em um processo eletrônico,
Não é razoável, portanto, que se obrigue ao agravante a juntada daqueles documentos, já que o processo eletrônico é facilmente utilizável e franqueado acesso. Veja, portanto, o que diz o parágrafo 5º. Sendo eletrônicos os autos do processo, dispensam-se as peças referidas nos incisos 1 e 2 do caput, facultando, agora veja o que vem na sequência, facultando-se ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia. Portanto, quer juntar os documentos facultativos? Quer? Pode juntar, não tem maior problema. Agora, os documentos obrigatórios já estão no caderno processual, o agravo de instrumento vai ser eletronicamente interposto, o processo de base é eletrônico? Se sim, não há razão para juntada. Ainda assim, na praxe forense, se tem feito. Muito bem. Já chegando mais próximo ao final de nossa conversa, eu gostaria de conversar um pouquinho, de falar um pouco também da comunicação da interposição do agravo de instrumento à origem, porque aqui também teremos uma divisão de como as coisas são observadas. Vejamos o artigo 1018. O agravante poderá requerer a juntada aos autos do processo de cópia da petição do agravo de instrumento, primeiro elemento. 2. Do comprovante de sua interposição. E 3. Da relação de documentos que instruíram o recurso. Essa é a estrutura básica para que se faça a correta informação do juízo de base, que o agravo foi interposto. Peça do agravo, recibo de interposição ou protocolo, terceiro, o rol e a relação dos documentos que instruíram o recurso. Bom, aqui eu quero chamar a atenção de um precedente importante do STJ, que diz o seguinte: tramitando o processo em autos eletrônicos, será facultativa a providência de que trata, ao que nós acabamos de conversar, a juntada destes elementos e a informação do juízo, portanto, o cumprimento do caput do 1018. Né? Tramitando, contudo, os autos físicos, tal providência constituirá ônus do autor e poderá ensejar o não conhecimento do recurso, caso arguida e comprovada pelo agravado, descabendo o não conhecimento de ofício. E aqui, meus amigos, é importante destacar, isso está no agravo regimental, nos embargos de declaração no ARESP 507.601 de Minas Gerais. O ministro é Humberto Martins. Bom, então a ideia é exatamente essa. Os autos são físicos? Sim. Se são físicos, então temos que fazer o quê? A informação do juízo. Preciso, além de fazer a informação do juízo, enviar cópia da peça de agravo, do respectivo protocolo de interposição e a relação dos documentos, sob pena de depois vermos que tem parágrafo que determina o seu não conhecimento. Isso é super importante. É físico? Essa é a modalidade. São eletrônicos os autos? Muda a figura. Calma que nós já vamos chegar lá. Bom, e por que este fenômeno é importante? Por uma razão, porque eu franqueio ao Poder Judiciário e ao juiz de base o juízo de retratação. É por isso que é importante informar o juízo de base. Vejamos o parágrafo 1º. Se o juiz comunicar que reformou integralmente a decisão, e por que ele vai comunicar? Porque ele foi informado de que o agravo foi interposto contra a sua decisão interlocutória. Nessa situação, o relator considerará prejudicado o agravo de instrumento. Agora vejamos a estrutura que eu acabei de comentar um pouco com os amigos sobre o agravo em autos físicos, decorrente de autos físicos, e o dever de informação ao juízo. Vejamos o parágrafo 2º. Não sendo eletrônicos os autos, portanto físicos, o agravante tomará a providência prevista no caput do artigo, que é o dever de informação, juntando cópia da peça do agravo, segundo, a respectiva certidão do protocolo, e 3, o rol dos documentos que foram juntados, no prazo de 3 dias, a contar da interposição do agravo de instrumento. Isso se for físico. Se não for físico, se for digital, eu faço a informação no juízo, mas não preciso juntar efetivamente e evidentemente tudo aquilo.
e veja qual é a pena. Antes da pena, aliás, eu quero trazer um precedente. Depois temos a pena no parágrafo 3º. Mas olha que interessante. É ônus do agravante requerer a juntada aos autos do processo de primeiro grau de cópia da petição do agravo de instrumento e do comprovante de sua interposição, se físico, certo? Bem como deve informar a relação de documentos que instruíram o recurso, salvo se tratar de processo eletrônico, que é a regra que nós acabamos de conversar no 1018 caput e no seu parágrafo 2º. Não tem o ônus de juntar, portanto, o agravante, a cópia dos documentos que formaram o agravo, se nós estamos falando de autos eletrônicos. Basta relacioná-los também na petição, que requer a juntada da cópia do agravo e do comprovante de sua interposição. Isso já é o que o STJ definia no recurso especial 758.284 do Maranhão. E também, eu devo dizer que o prazo para a juntada é de 3 dias e trata-se de prazo efetivamente próprio. É um prazo que está ali fixado e que deve ser cumprido. E a sua inobservância gera preclusão temporal. Já é inclusive o que um precedente do STJ definia, cujo precedente é o recurso especial 903.354 de São Paulo, ministro Ari Pagendler. Pois bem, o parágrafo 3º, então, traz qual a pena de não observação disso, e diz o seguinte: o descumprimento da exigência que trata o parágrafo 2º, que nós acabamos de ver, dever de informação e juntada daqueles documentos, desde que, e agora é condição sine qua non, desde que arguído e provado pelo agravado importa em inadmissibilidade do agravo de instrumento. Então eu preciso, 1. Ter esquecido de fazer a informação. Ponto 2. Não ter juntado os elementos conforme determinado anteriormente. E 3. Preciso que o agravado faça o quê? Argua e prove esta condição. Se isso não for feito, não posso ter então a inadmissibilidade do agravo. Mas sem sendo feito isso, a consequência é essa. Um importante exemplo, aliás, 2 importantes exemplos, são alguns precedentes que nós vamos trazer agora aqui. A inadmissibilidade do agravo de instrumento, desde que arguído e provado pelo agravado, ela efetivamente traz essa consequência, como nós já vimos, sendo vedado ao juiz, dessa forma, agir de ofício para inadmitir o agravo, caso o agravado não prove a determinada condição. E isso já vinha fixado no recurso especial 795.957 do Rio Grande do Sul. E digo mais, o agravado ele deve alegar e provar o não cumprimento do disposto no 1018, que nós acabamos de falar, em suas contrarrazões, sob pena de preclusão consumativa. Esse é o momento, nas contrarrazões. Não fora feito assim, não se pode fazê-lo posteriormente. Isso já foi definido pelo STJ no recurso especial 805.553 de Minas Gerais. Também não posso deixar de falar que somente poderia deixar de ser conhecido o agravo de instrumento por força do descumprimento do 1018, caso tal fosse, de novo, requerido pelo agravado e por este devidamente demonstrado. Muito bem, chegando ao final, eu só gostaria de falar rapidamente de 2 questões. O processamento do agravo, como funciona? Artigo 1019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso do 932, inciso 3º e 4º, que trabalha as situações de recurso inadmissível, prejudicado e efetivamente sem viabilidade de segmento, bem como as situações de precedente, o relator ele pode fazer o quê? Se não for essa situação ou estas situações, ele pode, inciso 1º, no prazo de 5 dias, atribuir efeito suspensivo, deferir antecipação da tutela em sede recursal, bem como, seja uma antecipação parcial ou total, bem como a pretensão recursal, comunicando ao juiz a sua decisão, caso seja situação de decisão monocrática. Ponto 2, ele, então, não sendo estas situações, ordena a intimação do agravado para fazer contrarrazões no prazo de 15 dias. E 3º, ele determina a intimação do Ministério Público para que se manifeste também no prazo de 15 dias. E dessas decisões do relator, que são monocráticas, efetivamente, o recurso cabível é o agravo interno. E isso está no 1021 do novo Código.
Por fim, vencida essa estrutura, então nós temos a forma de julgamento que vai estar determinada ali no 1020. O relator, então, ele solicita um dia para julgamento, caso não seja situação de decisão monocrática nesses termos, e ele, então, a partir disso, fixa dia para julgamento, solicita sessão e, em um prazo não superior a 1 mês, a intimação do agravado, segundo o novo Código, dever-se-ia julgar. Se isso vai acontecer ou não, é uma outra história. Um grande abraço, bons estudos e até breve.